que diz assim, meus irmãos: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Yeshua andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, queridos irmãos, vocês observam bem que durante a festa da dedicação, que é a festa de Hanukkah, e é no inverno, lá no hemisfério norte é inverno, aqui verão, Yeshua estava no templo celebrando a festa. Amém? Você veja bem aqui no Evangelho de João, capítulo 10, 22 e 23. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que é de Yeshua deve andar como ele andou. Então, se Yeshua andou celebrando a festa da dedicação, que é a festa da Hanukkah, nós também devemos andar como Yeshua andou e vamos celebrar a festa de Hanukkah. Porque aqui, em João capítulo 10, verso 22 e 23, fala que havia a festa da dedicação, e era inverno, e Yeshua estava passeando no templo de Jerusalém, então ele estava celebrando a festa, no alpendre de Salomão. Amém? Então, queridos, vamos meditar sobre a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, meus irmãos, é uma história de milagres, profecias e luz, à luz das Escrituras. Hanukkah, conhecida como a festa da dedicação, é muito mais do que o memorial histórico judaico. Ela é um grito silencioso de resistência espiritual, um testemunho de fidelidade à Torá e um símbolo da vitória da luz sobre as trevas. Embora não haja listado explicitamente estas festas de Levítico 23, Hanukkah ocupa um lugar singular na história do povo judeu e no pano de fundo espiritual do Segundo Templo, um contexto no qual o próprio Yeshua viveu, ensinou e celebrou. O Evangelho de João, como nós lemos agora, registra claramente: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, e Yeshua passeava no templo, no pórtico de Salomão. Essa simples declaração conecta Hanukkah diretamente à vida do Messias e Yeshua e nos convida a examinar seu significado com profundidade histórica, profética e espiritual. O contexto histórico entre impérios e idolatria. O mundo helenístico, o mundo grego, após a morte de Alexandre o Grande, 323 anos antes de Cristo, o seu império foi dividido pelos seus generais. A Judéia tornou-se um campo de disputa entre o Egito pelos Ptolomeus e a Síria pelos Seleucidas. Inicialmente, o domínio grego foi relativamente tolerante com os judeus, com a prática da Torá, mas isso mudou drasticamente sob Antíoco Epifânio IV. Isso já era 775 anos antes de Yeshua. Esse rei ímpio grego buscou não apenas o controle político da Judéia, mas a uniformização cultural e religiosa. O helenismo exaltava, em vez de obedecer a Torá, ele queria forçar os judeus a exaltar a razão humana, quando a Torá diz que nós temos que a razão nossa é a razão do eterno. O culto ao corpo, como a gente vê muita gente cultuando o corpo hoje em dia, isso é contrário à Torá. A filosofia pagã. Quantos vão agora celebrar a festa pagã, que é contrário à Torá, e por fim a idolatria propriamente dita. Valores frontalmente opostos à fé israelita. Amém? Valores contrários à fé israelita. No livro de 1 Macabeus, capítulo 1, é um livro apócrifo, meus irmãos, mas é um livro que conta a história que aconteceu ali naquele tempo. Nesse livro, no capítulo 1, esse rei grego, ele proibiu na Judéia a circuncisão, proibiu o Shabat e as festas do Eterno, as festas bíblicas, ordenou a queima da Torá e erigiu um altar a Zeus no templo,
sacrificando porcos no altar do Eterno. Então, como diz aqui em 1 Macabeus 1,54, então o rei construiu um altar abominável sobre o altar dos holocaustos. Tudo isso que ele faz aqui, meus irmãos, o anticristo fará também. Que ele vai querer queimar a Torá, queimar a Bíblia num tempo futuro. Este evento é conhecido como a abominação da desolação, expressão que ecoa diretamente nas profecias do profeta Daniel. Quando Daniel fala da abominação da desolação, ele está falando desse Deus Zeus que foi colocado no templo de Jerusalém. A profecia de Daniel e o tempo de Hanukkah. O profeta Daniel, séculos antes, descreveu com impressionante precisão os eventos do período Seleucida, período grego. Em Daniel, capítulo 11, verso 31, é dito: ele profanará o santuário, abolirá o sacrifício diário e estabelecerá a abominação desoladora. Aqui, meus irmãos, essa abominação desoladora é essa imagem de um Deus grego no templo do Eterno. A maioria dos estudiosos reconhece que Daniel 8 e 11 descreve Antíoco Epifânio IV como um tipo profético, um precursor de sistemas futuros da perseguição religiosa. Amém? Então, a maioria dos estudiosos, irmãos, amém? Escatológicos, escritores, tanto eles falam que esse tipo, Antíoco Epifânio IV, será um tipo ainda precursor exatamente dos sistemas futuros de perseguição religiosa, inclusive do anticristo. Hanukkah, portanto, não surge apenas na história, mas do cumprimento profético. Ela é um marco entre a revelação profética do Taná, Torá e Profetas, e o período do Novo Testamento. A revolta dos Macabeus, fé em ação. Vamos ver agora, meus irmãos, a história do que aconteceu naquela época. Amém? Para a gente saber o que nós estamos celebrando e o que Yeshua celebrou. Matatias, irmãos, e o zelo da Torá. Matatias era um sacerdote da linhagem de Joaribe e recusou-se a oferecer o sacrifício pagão. Então, esse Matatias disse que não ia oferecer o sacrifício pagão, desobedecendo o imperador grego. E em um ato de zelo, semelhante ao de Finéias, ele matou o oficial Seleucida e clamou: todo aquele que for zeloso pela Torá e mantiver a aliança, siga-me. Isso está no livro de 1 Macabeus, capítulo 2, verso 27. Então, quando muitos estavam mudando de lado, obedecendo o império pagão, ele se levantou e quando o oficial Seleucida foi intimá-lo, ele simplesmente fulminou o oficial Seleucida e disse que não ia aceitar aquilo. Não poderia aceitar desobedecer a Torá do Eterno. E após sua morte, esse Matatias, seu filho Judas Macabeu liderou uma resistência improvável contra um exército muito superior. Alguns chamam de Judas Macabeu, outro de Judá Macabeu, mas Judas e Judá é o mesmo nome no hebraico. Amém? O milagre militar, irmãos. A vitória dos Macabeus foi, humanamente falando, impossível. Um pequeno grupo de camponeses derrotou forças treinadas do Império Grego Seleucida, ecoando o padrão bíblico de Gideão. Que vocês vejam bem, meus irmãos, se lembra de Juízes capítulo 7, que Gideão com 320 homens, 300 homens, nem 320 não, 300 homens, destruiu todo o exército midianita, que era como a areia do mar. É o que está em Zacarias capítulo 4, verso 6, que diz: não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A estratégia de Antíoco, terror religioso, não apenas guerra. Antíoco IV, meu irmão, não iniciou apenas uma campanha militar, mas uma campanha ideológica. Seu objetivo era eliminar a identidade judaica por meio de imposição de uma cultura grega, proibição da Torá, perseguição seletiva aos fiéis e uso exemplar da violência para intimidar. O fogo
não era o foco não era apenas Jerusalém, mas as aldeias e comunidades rurais, onde a observância da Torá era mais conservadora, era mais fiel. Veja bem, mesmo, até nas comunidades rurais, o povo era mais fiel à Torá. Então ele estava observando proibir a Torá em toda a área da Judéia. Vocês vão ver, irmão, uma coisa agora tremenda. O massacre no Shabat, um ponto decisivo. Judeus foram mortos por não lutarem no Shabat. Em 1 Macabeus relata um episódio particularmente chocante. Muitos os perseguiram e os alcançaram. Travaram o combate contra eles no dia de Shabat e eles não se defenderam. Então o exército grego perseguiu aqueles judeus. Eles fugiram, mas foram alcançados. E eles simplesmente ficaram parados, porque eles se recusaram a lutar no Shabat. E morreram eles, suas mulheres e seus filhos, cerca de 1.000 pessoas. Eles foram despedaçados, mas não pegaram em armas, não se defenderam no Shabat. Esses judeus, isso está no livro de 1 Macabeus, capítulo 2, verso 32, 38. Hoje, meus irmãos, por pouca coisa a pessoa não quer nem cumprir o Shabat, meus irmãos. Aleluia. Ali eles não tiveram amor por sua própria vida para ser fiel à Torá, irmão. Esses judeus recusaram-se pegarem armas, não lançaram pedras, não bloquearam cavernas, não fugiram por convicção religiosa, pela fé no Eterno. Eles interpretavam literalmente Êxodo 20, verso 8, e o mandamento do Shabat vigente, entendendo que qualquer ação militar era profanação. Então a interpretação do Shabat, naquela época as pessoas achavam que qualquer ação militar era uma profanação. E aí teve um impacto psicológico e espiritual. Esse massacre teve 2 efeitos imediatos. Espalhou terror entre as comunidades judaicas e gerou um debate halárrico urgente, ou seja, os líderes sacerdotais começaram a discutir se valia os judeus não se defenderem no Shabat. Então era a primeira vez que o povo se via diante de uma pergunta existencial. É lícito morrer em obediência passiva ou defender a vida também é obedecer à Torá? Então o debate, meus irmãos, entre os rabinos da época era que isso 170 anos antes de Cristo, antes de Yeshua. Eles estavam discutindo: nós vamos morrer todo mundo ou vamos nos defender? Isso daí compromete obedecer o Shabat? E aí, meus irmãos, nós vamos ver que a decisão de Matatias foi pela defesa no Shabat. Amém? Após o massacre, Matatias e seus aliados tomaram uma decisão que mudaria o curso da história. Isso está em 1 Macabeus, capítulo 2, 40 a 41. E ele disse: se todos agirem como nossos irmãos e não combaterem no Shabat, seremos rapidamente destruídos. Decidimos combater contra quem nos atacar no Shabat. Porque, irmãos, aquela morte daqueles 1.000, os gregos descobriram que o negócio era matar o judeu no Shabat. Aquilo se repetiu mais e outras vezes. Eles mataram 1.000 e nos outros Shabat voltaram para matar mais. E os judeus simplesmente estavam aceitando morrer, ser despedaçado no Shabat. Só que esse sacerdote aqui, o Matatia, falou: não, não, vai acabar matando toda a nação. E aí, meus irmãos, eles decidiram que isso não era, no caso, uma violação da Torá, mas era um pecuar nefesh, ou seja, preservação da vida. E isso daí eles disseram que era fidelidade ao espírito da Torá. Então, irmãos, e essa decisão permitiu uma resistência organizada, emboscadas defensivas e sobrevivência do movimento. Sem essa mudança, não haveria a revolta macabeia. Então, você já vê, irmão, que sobrou menos homens ainda. Então, como que a Judéia ia se defender, os judeus? Através de guerrilhas, porque eles estavam lutando contra o exército grego. Era um exército do Império Grego, Império Seleucida grego, contra um bocadinho de gente que era judeu que sobrou,
que decidiu que, olha, não, vamos agora resistir no Shabat. Então, a tática dos macabeus. Judá Macabeu nunca enfrentou o Antíoco com uma força equivalente, porque eram poucos. O que ele usou? Conhecimento do terreno montanhoso, ataques noturnos. Os judeus iam de noite e atacavam o exército do adversário. Emboscadas rápidas, retirada estratégica. Primeiro Macabeus descreve seus homens como mal armados, em menor número. Olha só, meus irmãos, mal armados, em menor número, mas altamente motivados pela fé. Eles confiavam não nas armas, mas no Deus Todo-Poderoso, como está em uma paráfrase de 1 Macabeus 3. As grandes batalhas antes de Jerusalém. Primeiro, antes de chegar em Jerusalém, tivemos a batalha contra Apolônio. Apolônio era um general grego, Seleucida, e ele foi derrotado e morto. Judá tomou sua espada e passou a usar como símbolo. Na batalha de Emaús, 166 a.C., o general grego Nicanor, com dezenas de milhares de soldados, tentou esmagar a revolta. Irmão, eles investiram muito nessa batalha. E Judá dividiu seu pequeno exército, atacou o acampamento, principalmente à noite, e venceu. Esse evento consolidou Judá Macabeu como líder legítimo. A retomada de Jerusalém, essa foi a bênção grande, porque retomando Jerusalém era a derrota do Império Grego. O estado da cidade, quando foi retomada. Quando Judá entrou em Jerusalém e derrotou os gregos, o templo estava profanado, o altar pagão existia, os sacerdotes fiéis estavam mortos ou exilados, o local estava abandonado. Primeiro Macabeu descreve a cena com linguagem de lamento nacional. Purificação e dedicação. Os macabeus destruíram o altar profano, construíram um novo, restauraram os utensílios e reacenderam a menorá. Por 8 dias, celebraram a dedicação do altar com alegria. Diz lá, meus irmãos, 1 Macabeus 4:56, que foi grande alegria do povo de Deus, porque o altar que estava com aquele deus Zeus foi destruído, foi construído um novo. Os utensílios, quem são os utensílios? A menorá, amém? Mesa do pão da proposição, altar do incenso. Esse é o evento histórico direto de Hanukkah. Importante detalhe, a guerra não acabou ali. Muitas pessoas pensam que Hanukkah marca o fim da guerra. Não marca. Porque após a dedicação, por isso que é chamado de festa da dedicação do templo. Os seleucidas ainda confrontaram, controlavam a fortaleza de Acra, as batalhas continuaram, mas a independência plena viria depois. Hanukkah celebra não o fim da opressão, mas o retorno da presença divina ao centro da vida nacional. Conexão com Yeshua e o Shabat. Esse histórico ajuda a entender episódios do Evangelho. Curas no Shabat. Yeshua curou no Shabat, trazendo essa mesma interpretação halakhica de Macabeus, ou seja, defender a vida no Shabat. Então, Yeshua cura no Shabat, os debates sobre o que é lícito, e Yeshua diz, o Shabat foi feito por causa do homem. E Yeshua se posiciona na mesma linha halakhica, inaugurada nos dias de Macabeus, preservar a vida, honra a Torá. Então, meus irmãos, essa questão da Torá, que era o centro da discussão, foi também utilizada por Yeshua, amém? Quando ele curava os enfermos no Shabat. Em resumo, Antíoco usou terror religioso sistemático. Judeus foram mortos por não lutar no Shabat. Isso levou a uma decisão halárrica, revolucionária. A resistência tornou-se possível. Jerusalém foi retomado, o templo foi rededicado, a luz voltou antes da vitória final.
A dedicação do templo e o milagre do óleo. Agora tem outro milagre. Após a vitória, os judeus purificaram o templo e restauraram o altar. E tinha que acender a menorá, só que o óleo, o azeite da menorá, tem que durar pelo menos de 7 a 8 dias. O sacerdote, quando fazia o acendimento no Shabat, então aquele azeite tinha que durar, meus irmãos. Mas eles encontraram azeite somente para um dia. Mas aquele azeite de um dia durou 8 dias. Aleluia. E esse milagre também é detalhadamente descrito no Talmud, no Tratado Shabat 21b. O número 8 na Escritura aponta para novo começo, redenção, eternidade. Hanukkah e Yeshua, a luz do mundo. E Yeshua não apenas viveu no contexto de Hanukkah, ele a celebrou. Em João 10, durante a festa da dedicação, Yeshua declara implicitamente sua identidade messiânica e sua unidade com o Pai. Então, ali, durante a festa da dedicação, Yeshua ele diz, na sua pregação, eu e o Pai somos um. João 10, 30. O cenário não é acidental. Hanukkah celebra a restauração da presença divina no templo. E ali estava aquele que João chama de a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. E Yeshua estava no templo. A luz estava no templo. Aleluia. Hanukkah, o templo e o coração humano. A dedicação do templo não é apenas arquitetônica, mas espiritual. O Novo Testamento é com essa verdade. Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus? Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Hanukkah nos chama a remover ídolos internos, helenismos modernos, amém? Aqueles práticas pagãs modernas, compromissos culturais que profanam o espaço sagrado do coração. Então, todo tipo de qualquer idolatria tem que ser removido, se afinal nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, Hanukkah é esperança escatológica. Assim como Antíoco foi um tipo de opressor final, Hanukkah aponta para a vitória futura do reino de Deus. O Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ele antecipa a restauração final quando não haverá mais necessidade de menorá. O eterno Deus será sua luz, como está em Apocalipse 22:5. Conclusão: a luz permanece. Hanukkah é uma festa de memória da resistência, da fidelidade e da esperança. Ela conecta o Taná, que é Torá e Profetas, apócrifos, evangelhos e escatologia em uma narrativa coerente. Deus preserva seu povo e sua luz nunca se apaga. Celebrá-la é declarar que, mesmo em tempos de escuridão cultural, como hoje em dia, perseguição espiritual e silêncio profético, a chama da verdade continuará acesa. Louvado seja o nome do Eterno. Queridos e amados irmãos, agora, meus irmãos, que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.